Em Romanos 8, a partir do versículo 31, a palavra de Deus vai nos dizer assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, queridos, apesar do contexto aqui estar falando sobre salvação, nós vamos aplicar essas palavras em uma outra área também, em outras situações. E aí eu gostaria já de perguntar a você: existe algum momento em que Deus não é por nós? Existe algum momento em que o Senhor não estará sendo por nossas vidas? Porque no versículo 31, a parte B, vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? Você tem o Senhor ao seu lado. O Senhor está pelejando, batalhando por você. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós vamos ver que no Antigo Testamento, por várias vezes Deus não foi pelo seu povo, nas guerras, nas batalhas. Agora, por quê? Por que que por várias vezes o Senhor não foi pelo seu povo quando eles iam para as guerras, quando eles partiam para as batalhas? E assim é com cada um de nós. Muitas vezes Deus não vai ser conosco também em muitas situações, nas nossas guerras, nas nossas batalhas, entendeu? Então que você possa neste momento estar refletindo sobre isso. E sabe por que Deus muitas vezes não foi ali com o seu povo no Antigo Testamento? Quando eles iam para as guerras, quando eles iam para as batalhas? Por conta da desobediência. Era um povo que constantemente estava desobedecendo a palavra de Deus. Era um povo que constantemente estava saindo das diretrizes, dos princípios da palavra. E por conta disso eles sofriam as consequências. Nas suas lutas, nas suas batalhas, muitas vezes Deus deixava de ser por eles, deixava de ser por aquele povo. E assim é, meu irmão, com cada um de nós no nosso relacionamento com o Senhor. Se não estivermos andando em conformidade com a palavra de Deus, Deus não é por aquele que está em desobediência. Deus não vai ser por aquele que está andando em pecado. Nós precisamos estar em comunhão com Ele, em comunhão com a palavra, em comunhão com o Pai, para poder Deus estar sendo sempre por nós. Como disse aí em Romanos 8, 31, a parte B, parte final do versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto vai justamente dizer isso. Mas veja bem, inclusive no versículo 32 vai dizer assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós somos herdeiros, juntamente com Cristo, de todas as coisas que Deus tem para cada um de nós. Então, Paulo coloca aqui também um se condicional, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai justamente colocar aqui esse se. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe a possibilidade de Deus não ser por nós. Se ele está colocando esse se aí, é porque existe realmente essa possibilidade. De alguns momentos Deus não está sendo por nós. E quando é que Deus não é por nós? Como eu disse agora há pouco, quando nós não estamos andando segundo a sua palavra, quando estamos andando em desobediência
aos seus princípios. E aí nós vamos dar o quê? Lugar ao pecado. Quando nós estamos dando lugar ao pecado, Deus deixa de ser por cada um de nós. Porque o pecado, ele nos separa desse nosso relacionamento com o Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Impede até mesmo que Deus ouça as nossas orações. Nós precisamos estar vigiando com relação a isso aí, porque às vezes a gente começa a praticar aquele pecadinho todos os dias e já começa a tê-lo como normal. E as nossas orações ficam impedidas de serem ouvidas pelo Senhor justamente por conta do nosso pecado. Olha o que diz em Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Isaías 59, de 1 a 3. Você quer que Deus seja sempre por você, em toda e qualquer situação, em todos os problemas, em todas as aflições que você estiver passando? Então não dê lugar ao pecado. Não dê lugar para o diabo. Quando damos lugar para o pecado, quando damos lugar para o diabo, Deus deixa de ser por cada um de nós. Olha o que diz em Efésios 4, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Interessante aqui que me chamou bastante atenção. Do mesmo jeito que Deus se alegra com as nossas atitudes, do mesmo jeito que Deus se alegra com as nossas ações, com a nossa maneira de viver diante dele, Deus também se entristece. Deus tem sentimento, meu irmão. Deus tem sentimento. Deus não é aquele ser só para exercer a justiça, né? Quem está errado vai pagar pelo seu erro e quem está certo vai ser galardoado. Não. Deus também tem sentimento. E o texto aqui está dizendo em Efésios 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, querido, se você quer que Deus seja sempre por você, não entristeça o Espírito de Deus. Não entristeça a Deus. Porque Ele tem sentimento. E quando Ele se entristece com nós é porque nós estamos andando fora da sua palavra. Ele também se alegra. Tem versículo aqui, por exemplo, dizendo que ele se alegra. Hebreus 10, versículo 37 e 38 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O próprio Senhor está dizendo aqui: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, nele não se alegra a minha alma, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 37 e 38. Em Hebreus 13, 15, ainda continua dizendo assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Com tais sacrifícios Deus se alegra, meu irmão. Quais sacrifícios? Que nós não negligenciemos a prática do bem e a mútua cooperação de uns para com os outros. Com tais sacrifícios Deus se alegra, Deus se compraz. Queridos, se queremos que Deus seja sempre por nós, devemos estar praticando a palavra dele. Não tem como Deus ser por cada um de nós se nós não praticarmos a sua palavra.
E algumas vezes nós entendemos que Deus vai até permitir que nós passemos por algumas provações, né? Por algumas dificuldades na vida, por algumas aflições, tribulações. Mas muitas vezes são provações que Deus está permitindo que nós passemos para na hora certa Ele poder agir, Ele responder naquele momento de provação que nós estamos passando. Mas às vezes nós estamos passando por problemas e Deus não é por nós. Por quê? Porque muitas vezes não se trata de uma provação. Está se tratando de uma desobediência à palavra dele. Se você está buscando a Deus todo instante, não estou dizendo aqui que ninguém é perfeito, que ninguém erra, nós tropeçamos, nós erramos, mas uma coisa é você viver na prática do erro, uma coisa é você viver na prática do pecado, outra coisa é você comete um erro aqui, comete outro ali, mas você está sempre se corrigindo, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão àquela pessoa também, se preciso for. Se você ofendeu alguém, peça não somente perdão a Deus, você tem que pedir perdão também àquela pessoa. E você está sempre se corrigindo e procurando evitar não cair mais naqueles mesmos erros, tá certo? Mas outra coisa é você viver na prática de um erro, na prática de um pecado, na prática de algo que não agrada a Deus. E quando você começa a viver na prática de algo que não agrada a Deus, então aquilo não está, o mal que vier sobre a sua vida, porque Deus muitas vezes não está mais sendo por você, porque você está em um caminho pecaminoso, e aquilo deixa de ser uma provação. Então entenda, ali já é por desobediência à palavra de Deus. E quando é por desobediência à palavra, dificilmente Deus será por nós, a não ser que você se arrependa, confesse o seu pecado diante de Deus, peça perdão, e aí Ele vai passar a ser por você. Mas se isso não acontecer, você continuar no erro, dificilmente Deus vai ser por você, Deus vai ser por sua família, Deus vai lhe abençoar e nem vai abençoar sua família. Você precisa realmente estar andando na palavra. Vem as dificuldades mesmo andando na palavra, vem as provações, vem as aflições, vem. Jesus próprio disse isso lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele está dizendo ali que está do nosso lado, o vencedor do mundo estar do nosso lado, mandando que tenhamos bom ânimo. Mas entenda quando é uma provação e entenda também quando está sendo por fruto de desobediência. Você precisa se reconciliar com o Senhor. Diante das provações, Deus sempre vai estar conosco se nós permanecermos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra. Em Tiago 1, versículo 12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, feliz é o homem que suporta com toda a paciência, com toda a perseverança, a provação. Porque quando ele for aprovado diante daquela provação, ele vai receber a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna. Mas ainda aqui ele recebe as bênçãos de Deus para ter uma vida abençoada, uma vida feliz, mesmo em meio às tribulações, às aflições que ele vai passar. Ele vai conseguir ser feliz e ele vai ter paz de espírito, meu irmão, vai ter paz no coração, porque o Senhor é com ele. Ele está suportando com perseverança toda a provação que ele estiver passando. Agora examine se realmente é uma provação ou se é um fruto de desobediência à palavra de Deus. Isso nós precisamos estar examinando. Como está o seu relacionamento com o Pai? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem procurado examinar-se a si mesmo sempre, para ver como é que está esse relacionamento? Você tem procurado se corrigir naquilo que talvez você esteja aí desagradando a Deus? Em 1 Coríntios 11:28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O contexto ali está falando da ceia do Senhor. Aqueles que iriam participar da ceia do Senhor, né? Beber do cálice, do vinho, que representava o sangue de Cristo, e do pão, que representava o corpo de Jesus. Mas aí Paulo dá essa palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque aquele que come e bebe sem discernir
come e bebe para a sua própria condenação. E ele ainda vai dizer lá, se você for ler o texto aí em 1 Coríntios 11, 28, se você for ver o contexto, Paulo vai dizer que muitos bebiam e comiam da ceia para a sua própria condenação. Era por isso que haviam entre eles muitos fracos, doentes e muitos que morriam. Ele vai usar o termo que dormem. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, ou seja, que morrem, porque participa da ceia sem estar preparado para participar da ceia, sem examinar-se a si mesmo. Aí ele diz aí em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero tirar desse contexto aí esta palavra e aplicar em outros contextos. Examine-se a si mesmo, para ver como está a sua vida diante de Deus, para que você possa ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa estar sendo sempre por você em toda e qualquer situação. Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Mas eu preciso estar me examinando, para que Deus seja sempre por mim. Eu estou andando nos caminhos do Senhor? Eu não estou dando, será que eu não estou dando lugar ao diabo, né? Como está escrito ali em Efésios 4, deixa eu ver aqui, ó. Efésios 4, versículo 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Quantas pessoas estão dando lugar ao diabo, né? E ele continua dizendo assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Quantas pessoas, muitas vezes, quantos de nós não estamos dando lugar ao diabo? Mentindo, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então não dê lugar ao diabo. Examine a você mesmo, meu irmão. Você não é cristão? Você é cristão e para ter as bênçãos de Deus você precisa estar se examinando se está no caminho para que Deus esteja sendo sempre por você. Então, para que Deus esteja sendo sempre por nós, precisamos também ser por Ele diante das situações. Quantas vezes diante de uma situação nós tomamos partido para agradar a nossa carne, para satisfazer os nossos desejos pessoais, para realizar os nossos prazeres, né? Nós precisamos ser por Ele, não por nós mesmos. Muitas vezes, diante de muitas situações, nós somos por nós mesmos e não por Deus. Para que Deus seja por você, você também precisa ser por Ele. Diante das situações, tome a decisão correta. Renuncie à sua vontade. O próprio Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Como é que você quer ir após Jesus? Como é que você quer ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, sem negar a você mesmo? Foi a primeira condição que Jesus colocou para seus seguidores. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Só que muitos cristãos, queridos, estão querendo ir após Jesus, seguir a Jesus, sem negar a si mesmo. Uma vida sem renúncias. Uma vida cristã sem nenhum tipo de renúncias, dizendo sim para muitas coisas que não agradam a Deus. Então, para que Deus seja por você, você precisa ser por Ele também. Você precisa viver sujeito à palavra dEle. Você precisa viver de uma forma sujeita à palavra de Deus. Até para que o diabo não tenha nenhum poder sobre a sua vida, viu? Lá em Tiago 4, versículo 7, vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quer resistir às investidas do diabo na sua vida e para que ele fuja de você e não lhe cause danos, para que ele não lhe destrua, você precisa se sujeitar a Deus, ser por Deus, para que Deus seja por você também. O segredo de resistir ao inimigo e ele fugir da nossa presença, sem estar ali tentando nos destruir, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Você precisa estar se sujeitando a Deus, para que Deus seja por você. Você precisa ser por Ele nas horas das provações, das tentações. Renuncie a si mesmo, renuncie a sua carne, renuncie seus desejos, renuncie os prazeres desse mundo e seja por Deus. Só podemos resistir ao diabo se Deus for por nós, meu irmão. Não tem como resistirmos às investidas do inimigo se Deus não for por nós. E para Deus ser por nós, nós precisamos nos sujeitarmos à sua vontade, à vontade de Deus. Sem sujeição a Deus, dificilmente Deus será
por nós. Sem sujeição a Ele, é muito difícil que Ele venha a ser por cada um de nós nos momentos que estivermos precisando. Mas se Deus for por nós, meu irmão, acontecerá o que está escrito lá no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus é por nós. Se estivermos na vontade de Deus, meu irmão, 1000 cairão ao lado esquerdo, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como diz aí no Salmo 91, versículo 7. Então seja por Deus, para que Deus esteja sendo por você também. Romanos 8,35, a palavra diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? O texto que nós lemos inicialmente, né? Romanos 8,35 diz isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Alguma dessas coisas tem poder para nos separar do amor de Cristo? Não, desde que estejamos em comunhão, em plena comunhão. Mas se não estivermos em comunhão com Deus, essas coisas aqui podem ter força para nos separar do amor de Cristo. Mas Paulo está dizendo para aquele que realmente está em Cristo Jesus, vivenciando a sua palavra. Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. Será a angústia? Também não. A perseguição? Não. Fome, nudez, perigo, espada? Não, meu irmão. Olha o que ele diz no versículo 38. Romanos 8,38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se estivermos firmados na palavra. Nada, meu irmão. Mas muitas dessas coisas aqui têm separado muitos filhos de Deus do amor de Deus, porque não têm vigiado. Jesus disse lá em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, por isso precisamos estar vigiando. Por isso precisamos estar orando. Mas a falta de vigilância, a falta de oração tem feito muitos caírem. Essas coisas que não têm poder nenhum para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, tem separado muitos por uma falta de vigilância na sua vida espiritual. E aí eu te pergunto, quem ou o que tem te separado do amor de Deus? Você tem se visto nessa situação, separado do amor de Deus? O que tem te separado do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que tem te separado do amor de Deus, meu irmão? Paulo passou por tudo isso aí, ó. Paulo passou por tribulação, por angústia, por perseguições. Paulo passou fome. Passou por tudo isto. Perigo, espada, nudez. Mas Paulo passou por tudo isto, mas nada disto separou Paulo do amor de Deus que estava na pessoa de Cristo. Pelo contrário, olha o que é que ele vai dizer lá em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está vendo? Filipenses 4, versículos 11, 12 e 13. Ele finaliza dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, nada disso aí teve poder para me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E ele conclui dizendo aí, no versículo 13, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo fortalecia Paulo. Mas Jesus estava sempre fortalecendo Paulo porque Paulo permanecia na palavra. Paulo era tentado? Era, como todos nós, né? Paulo era tentado, mas Paulo perseverava na palavra. Paulo permanecia na palavra.
E aí ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quantas pessoas só vivem contentes se as coisas estiverem indo bem? Aprenda com o apóstolo. Aprenda com o apóstolo Paulo aqui, está escrito, ele inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque aquele que serve a Deus, meu querido, ele tem que estar contente em toda e qualquer situação. Porque a vida mesmo, nós estamos por receber a vida vindoura, a vida eterna. Mas nós somos tão apegados a esta daqui que parece que essa aqui é a única vida que nós iremos ter. Morreu, acabou. Não. Aqui é só uma passagem. É uma passagem onde você vai ser aprovado ou desaprovado. Depende de você. Depende do seu relacionamento com Deus. Se você for aprovado, aí sim você vai ter a verdadeira vida. Isso aqui não é vida que Deus tem para nós. Não é a vida que Deus tem reservada para nós. E sim a vida eterna, a vida vindoura. Mas para os que forem aprovados nesta vida que nós estamos aqui. Então nós devemos aprender com Paulo a viver contente em toda e qualquer situação, mesmo diante das dificuldades. Como ele mesmo diz aqui no versículo 12, ó, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. Mas tem pessoas que só está bem se estiver sendo honrado. Nas igrejas, inclusive, acontece às vezes isso. A pessoa está ali fazendo a obra do Senhor, mas porque não recebe a honra de ser chamado lá na frente, se entristece, se desanima. Ele não quer ser, em momento algum, humilhado. E Paulo está dizendo aqui, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. E ele vai finalizar lá, tudo posso ser humilhado, ser honrado, mas tudo posso naquele que me fortalece. E ele continua dizendo, de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Tenho experiência de fartura, como tenho experiência também de fome. Tenho experiência de abundância, como tenho experiência de escassez. Paulo era um homem rico. Paulo ficou pobre. Mas ele diz, aprendi a viver contente, queridos, em toda e qualquer situação, podendo tudo naquele que me fortalece. Querido, para que essas coisas não te separem do amor de Deus, que está na pessoa de Cristo Jesus, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Tá boa a coisa, dê glória a Deus, fique alegre, fique contente. Mas tá ruim, a mesma coisa, meu irmão. Você tenha certeza que Deus está com você, e se Deus está com você, Ele está ali, lhe consolando, Ele está lhe dando suporte. E às vezes aquilo de ruim que está sobre as nossas vidas passará. Salmo 34:19, ele diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você vai passar por muitas aflições, mas o Senhor vai estar livrando de todas. Não é isso mesmo? Então, para que essas coisas aí não venham te separar do amor de Deus, aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha só. Porque nada temos trazido para esse mundo, e também alguma coisa não podemos levar dele. Mas tendo o sustento e com o que nos vestir, que estejamos contentes. E ele vai dar até uma palavra aqui com relação àqueles que querem ficar ricos. A partir do versículo 9, 1 Timóteo 6, 9, ele diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Temos um exemplo bíblico aí, de um homem de Deus, né? De um homem que permitiu que sua condição financeira fosse um motivo para separá-lo do amor do Pai, do amor de Cristo, do amor de Jesus. Nós estamos falando ali do jovem rico, né? Ele questiona Jesus o que deveria fazer para ser salvo, e Jesus vai dizendo, ele, olha, tudo isso eu já cumpro, os mandamentos eu já cumpro, né? Te sigo desde a minha mocidade e tal e tal. Ali em Mateus 19, versículo 21,
Jesus então vai e diz assim para ele: olha, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí no versículo 22 diz assim: tendo porém o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O fato dele ser rico, ter muitas propriedades, ter uma condição financeira abastada, fez com que o separasse do amor de Deus. Cuidado, meu irmão, eu não sei o que pode estar te separando do amor de Deus, mas que nada desse mundo venha separar a você do amor de Deus. Inclusive lá em Lucas 12, versículo 15, Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza é apego às coisas materiais, inclusive ao dinheiro. E ele diz: tenham cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deus pode te abençoar, pode te dar muitas coisas, mas que tudo isso seja para a glória de Deus, tudo isso seja para você até ajudar o seu próximo. Que você não venha se vangloriar por causa disso. Que isto não te afaste do amor de Deus. Que isso sirva, pelo contrário, para você glorificar cada vez mais Deus na sua vida e na vida das pessoas. O que você tem permitido que te afaste, muitas vezes te separe do amor de Deus? A avareza? Não deixe isso acontecer, meu irmão. Não deixe que o amor às coisas materiais e ao dinheiro venha te separar do amor de Deus. Porque lá onde nós lemos, 1 Timóteo 6,10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé. E aí o que aconteceu? O texto diz: e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No versículo 11, Paulo vai dar o conselho a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, querido, se você quer que Deus seja sempre por você, fuja dessas coisas, do amor ao dinheiro, do apego às coisas materiais. Siga o conselho que Paulo está dando aqui para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, nada disso. Pecado não está aí, mas no amor que a pessoa dispensa ao dinheiro, no amor que a pessoa dispensa ao que ele tem, aquele apego. Não tira nada para ajudar o próximo, não tira nada para investir na obra de Deus. Isso é amor ao dinheiro, às coisas materiais. Então não é pecado ter, pecado é o amor que você tem por essas coisas. Você tendo, você pode fazer muito, meu irmão, para que o nome de Deus seja glorificado, para expandir o reino de Deus aqui na terra. Quanto mais você tiver, mais você tem condições de investir na obra de Deus. Paulo em momento algum foi contra quem tinha, pelo contrário, ele diz lá em 1 Timóteo 6 ainda, que a gente ainda está lendo, no versículo 17 ele diz assim para Timóteo: Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Olha, ele não está dizendo que deixem de ser ricos, não. Ele está dizendo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meu irmão, que você possa, de fato, estar cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Se você cumprir de fato aquilo que a palavra de Deus diz, Deus vai ser sempre por você. Deus vai ser sempre por sua família. Deus vai ser sempre por seus familiares. Deus vai estar sendo sempre a favor de você em toda a sua vida. Você quer que Deus seja por você em todas as coisas? Então aprenda a viver como o apóstolo Paulo vivia, contente com Deus em toda e qualquer situação.
E eu vou finalizar aqui lendo justamente Filipenses 4:12, que ele disse assim: tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós sabemos ali que quem fortalecia Paulo era o Filho de Deus, Jesus. É esse quem nos fortalece. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Permaneça na palavra. Permaneça sendo fiel a Ele. E pode ter certeza que Ele será sempre por você, aonde você estiver. Amém? Deus te abençoe. Que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor. Agradecer a Ti por mais um dia de vida, pela noite que nós passamos. Te agradecer porque o Senhor tem sido sempre conosco, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas, muitas vezes, nossas dificuldades. O Senhor tem nos sustentado com a Tua mão. Mas para isso nós precisamos também estar atento à Tua palavra. Precisamos estar andando em conformidade à Tua vontade, mesmo diante dos erros. Nos ajude a permanecermos fiéis, firmes e constantes na comunhão contigo. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada ouvinte neste momento, abençoe suas famílias, seus familiares, que o Senhor esteja atendendo o pedido de cada um que está sendo feito, e que o Senhor possa estar nos dando mais um dia, uma semana, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.